Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Últimas Notícias. Agora são 18 horas e 28 minutos e a rua Carlos Gomes, uma das principais da região do Jardim Casqueiro, terá interdições até o fim de maio. Confira. Os moradores dos bairros Casqueiro e Ponte Nova têm que ficar atentos. Obras na rua Carlos Gomes, um dos principais corredores de veículos da região, está passando por obras que devem durar até o fim de maio. Interdições serão realizadas diariamente no local. A cada dia, 2 quadras da rua Carlos Gomes serão interditadas para intervenções aqui na região. Hoje, por exemplo, as interdições vão da rua Manuel Lourenço dos Santos até a Marechal Humberto Castelo Branco, no bairro da Ponte Nova. O diretor de Obras Públicas de Cubatão, Lindomar Nascimento, informa que, além do asfalto, outras melhorias serão realizadas. A rua está sendo contemplada toda a parte de guias e sarjetas, tá? E o recapeamento total. Lindomar explica que as intervenções são uma espécie de garantia pelas obras realizadas pela Sabesp durante o projeto Onda Limpa. Essas obras elas contemplam todo o casqueiro, já foram feitas aproximadamente 20 mil metros quadrados de sextavados e 26 mil metros quadrados de asfalto. Essas obras elas contemplam aproximadamente 20 ruas, ainda faltam 6 para concluir. Essas obras são totalmente de responsabilidade da Sabesp, a custo nenhum para o município. Custo zero. Sim, sim. São garantia de obras do programa Onda Limpa, que a Sabesp está reparando todos os trechos danificados na época da obra. Portanto, se a chuva não atrapalhar... Com certeza, tudo concluído o serviço. E o vereador Alan Matias solicitou a instalação de um anexo do Poupa Tempo aqui na cidade. A cidade de Cubatão não tem um anexo do Poupa Tempo. Devido a isso, os moradores têm que se deslocar para outras cidades quando precisam. Pensando nisso, o vereador Alan Matias solicitou ao Executivo que se faça gestão para a instalação de uma unidade do Poupa Tempo na cidade. Dentre eles, representando, pedindo, em ofício para o deputado Júnior Bozella e também um requerimento para o Poder Executivo da cidade, para utilizar dessa boa relação com o governo do estado para que seja instalado uma unidade do Poupa Tempo na nossa cidade. Chegou a informação até o nosso gabinete de que nos próximos meses, nas próximas semanas, o governo estadual estará implementando cerca de 100 unidades no estado de São Paulo. Então, esse requerimento vai de conta para que Cubatão também seja agraciada nesse sentido. A moradia é um direito daqueles que vivem em áreas de assentamentos informais. A instauração de um processo administrativo de regularização fundiária do Jardim Costa Muniz é outro pedido do vereador junto ao Poder Executivo. Quero mandar um abraço a todos os moradores, o pessoal totalmente engajado nas melhorias do bairro. Estive lá na Associação de Melhoramentos explicando sobre regularização fundiária, um passo muito importante para que as pessoas possam ter a titularidade das suas residências. E uma preocupação em relação aos próprios que não estão sendo utilizados. Precisamos destinar os próprios públicos da nossa cidade, implementar serviços sociais, de saúde, educacionais, esportivos. E a nossa cidade ela é rica em próprios públicos e está faltando uma atenção especial do governo, sim, com relação a essas destinações. E, com relação a mim, enquanto vereador, estarei sempre cobrando para que políticas públicas possam ser desenvolvidas nesses espaços. E assim como hoje, o tempo amanhã fica estável aqui na região. Confira mais detalhes na previsão do tempo. Apesar do frio durante a madrugada, o sol predomina durante essa sexta-feira e as temperaturas sobem um pouco mais. Em Cubatão, os termômetros continuam registrando grande amplitude térmica, sendo a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Os ventos sopram fracos, com possibilidade para algumas rajadas durante a tarde, e a umidade relativa do ar segue elevada, com mínima de 65 e máxima de 96%.
para o combate ao abuso infantil. A infância é, sem dúvidas, a fase mais bonita da vida. É nela que acontecem as nossas primeiras descobertas. Fazemos nossas primeiras escolhas, as primeiras amizades, brincamos e aprendemos. É um caminho colorido de uma infinidade de novidades e que, por vezes, acaba sendo interrompido devido à maldade presente nos mais diversos lugares, inclusive nos ambientes considerados seguros. De acordo com o panorama organizado pelo Instituto Liberta, o Brasil é o segundo país com o maior número de crianças e adolescentes exploradas sexualmente, ficando atrás apenas da Tailândia. Calcula-se que haja 500 mil vítimas por ano no país. No calendário nacional, o mês de maio foi escolhido para sensibilizar, informar e convidar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente, através da campanha Maio Laranja. 48 anos atrás, nós vimos aquela criança, Araceli, ser estuprada, drogada, vitimizada, explorada, de forma assim, muito cruel, um crime brutal. Isso há 48 anos atrás. Em 2000, constituído o Dia Nacional, né, de combate ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Então é uma data muito importante que deve ser lembrada por todos nós, né? A gente na pandemia, a gente não teve como fazer fazer alguma atividade que nós já pensávamos aqui, né? Mas é uma data que tem que ser lembrada, tem que ser pensada dentro das cidades, né? Junto aos poderes legislativo, executivo, junto a toda a sociedade organizada, para que não seja esquecida. E mais ainda, para que nós tenhamos isso como um marco na luta, né, e no combate, né, ao abuso sexual infantil. De acordo com o colegiado de conselheiros tutelares, Cubatão registrou nos últimos 16 anos um aumento de cerca de 50% no número de denúncias de abuso sexual infantil. Porém, segundo estudos, este número representa apenas 1/4 dos casos. E após a pandemia, essa situação se agravou ainda mais. Já era velado, né? Os casos assim não vinham como deveriam vir para a rede de atendimento. E com a pandemia ficou mais difícil ainda a gente ter conhecimento dos casos de abuso sexual. Por quê? Os atores que mais denunciavam, quais são? Escolas, rede de saúde. E, infelizmente, isso está muito velado. A melhor política pública é a escola. Sem a escola, nós vimos muito problema familiar surgir, né? Muito direito violado, ameaçado. Então, imagina a questão do abuso sexual também, onde a escola tinha uma parcela grande de contribuição. Além da escola, a segurança das crianças e adolescentes conta com o apoio de toda a sociedade. A conselheira Mônica Nunes alerta que todos devem estar sempre atentos aos sinais que uma criança ou adolescente pode emitir ao passar por situações de sofrimento. Existem várias formas da criança estar pedindo socorro, né? Quando muitas vezes ela passa a ser a vítima de um abuso, né? Uma questão, muitas crianças refletem através da agressividade, do choro contínuo, muitas vezes a resistência de ir ao banheiro, tomar banho, ou então se despir, muitas vezes, né? Os pais precisam estar atentos às crianças, né? Quando uma pessoa chega perto da criança, perceber ali por que aquela criança está se esquivando tanto daquele adulto. Tem que estar atento aos adolescentes também, porque o adolescente também tem a forma de chamar, né, de pedir socorro, né, para que não venha desencadear num suicídio, né? Então tem que prestar atenção, porque cada um tem uma forma de falar: socorro, preciso de ajuda. Para contribuir no combate ao abuso e exploração sexual infantil, é necessário um trabalho de atenção, cuidado e prevenção que todos devem assumir. Portanto, contribua e faça a sua parte. Não deixem de denunciar. Disque 100 salva, protege, é gratuito, né? Sigilo absoluto. Se precisar, procure o conselho tutelar, procure a delegacia, né? Mas não deixem de procurar, né? Nós estamos aqui e essa é a nossa missão, né? É proteger, tá bom? O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Pedir que Deus continue abençoando todas as nossas crianças, os nossos adolescentes e as famílias, né? Vocês têm uns parceiros que somos nós aqui, Conselho Tutelar de Cubatão. Então fica aí
o recado do Conselho Tutelar de Cubatão: cuidar das crianças é um dever não só dos pais, dos irmãos, da família, mas de toda a sociedade. Então, ao menor sinal de violência contra a criança, diz que sim, não se omita. E você sabia que as torcidas organizadas começaram com as mulheres? Confira essa e outras curiosidades na matéria do Washington Luiz. Quando se fala em torcida organizada, muita gente leva para o lado da violência. Porém, poucas pessoas sabem que as organizadas começaram de uma forma bem carinhosa e elegante, com as mulheres nas arquibancadas e nos dias de jogos, acompanhadas de seus maridos, elas levavam consigo a famosa bandeirinha. E nunca se ouvia falar na tal violência nos estádios. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas se juntavam e as praças esportivas foram aumentando de torcedores que queriam estar ao lado de seus maridos e seu time de coração. Você sabia que a primeira torcida feminina organizada foi a do São Paulo Futebol Clube? Outro estado que abraçou as torcidas organizadas femininas foi o Rio Grande do Sul, com o Internacional de Porto Alegre. Depois de São Paulo e do Rio Grande do Sul, as torcidas organizadas femininas chegaram ao estado do Rio de Janeiro, com o Fluminense tricolor das Laranjeiras. Pessoas se agrupavam até formarem uma multidão de fanáticos por um clube, só para ver a bola rolar. Dirigentes capitalistas perceberam isso e logo se deu início à capitalização, ou seja, uniformes, camisas, chaveiros e bandeiras passaram a ser comercializadas. E assim, uma massa colorida embelezou as arquibancadas. Mas, com o passar do tempo, a rivalidade entre os clubes de futebol foi aumentando, e isso se estendeu também a alguns torcedores que passaram a agir com violência nas praças esportivas e ao redor dela também. Até que o Ministério Público tomou sérias providências e acabou eliminando as torcidas organizadas nos estádios de futebol. As bandeiras e bandeirolas tremulando, o céu cinzento, mas que fazia a alegria brilhar devido aos rojões soltados no ar. Faixas gigantes com o nome do time do coração, papéis picados saudando a entrada dos times em campo, deixaram de existir. Muita gente defende a volta das organizadas, porém, com uma severa fiscalização e uma conscientização de que o esporte é vida, alegria e paixão. Tá aí, muito bacana a matéria do nosso colega Washington Luiz. Dessa forma, encerramos últimas notícias dessa quinta-feira. Uma ótima noite para você e até amanhã.